Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu aproveito a semana em que este vídeo está sendo lançado, a semana do Dia dos Professores, e hoje, o dia em que eu estou gravando o vídeo, o Dia dos Professores, eu aproveito para fazer algo diferente no canal. É o seguinte, meus amigos, aqui a gente quase sempre trata de análises, seja de poemas, de contos, de romances, novelas, etc. E algumas vezes eu falei sobre crônicas aqui. Acontece que eu acho um pouco complicado fazer um vídeo sobre crônicas, porque um livro tem muitas crônicas e elas tratam de temas diferentes. E diferente de um conto ou de um romance ou mesmo um poema, a crônica não tem muitos elementos simbólicos que a gente olha, isso aqui remete àquilo, olha, isso pode ser metáfora para aquilo. Não, a crônica muitas vezes trata só do momento ali. É preciso lembrar que o nome crônica vem de cronos, que é tempo. Então assim, é um momento específico do tempo. Às vezes é só a descrição de uma cena. Então assim, eu acho um pouco complicado e eu quero inaugurar algo diferente também no canal. Então hoje, pela primeira vez, eu lerei uma crônica do início ao fim. Apenas uma crônica. E essa crônica, meus amigos, na verdade, eu já mencionei no canal uma vez, justamente num vídeo que eu lancei numa semana de ou Dia das Crianças ou Dia dos Professores. Estou falando de uma crônica de Stanislau Ponte Preta. Na verdade, o nome dele é Sérgio Porto, né? Mas eu vou deixar para ler depois da musiquinha. Não. Antes de ler o texto em questão, é preciso comentar brevemente sobre quem foi Sérgio Porto, ou Stanislau Ponte Preta. Porque, infelizmente, este é mais um nome pouco falado aqui no YouTube, em outras áreas também, mas que foi um dos nossos maiores cronistas. E olha que nós tivemos muitos bons cronistas. Acontece, meus amigos, que todo mundo quis se aventurar na crônica. Então, assim, nós temos cronistas que foram antes poetas, como Drummond, Cecília Meirelles. Nós tivemos cronistas que foram antes contistas ou romancistas, como Clarice Lispector, como o próprio Machado de Assis. Mas nós tivemos alguns poucos escritores que se dedicaram muito mais à crônica do que a outros gêneros. Entre eles, Sérgio Porto, que foi também radialista, trabalhou em jornais, trabalhou com teatro, era um grande estudioso de música, tá? Mas se firmou mesmo na crônica. E se firmou mesmo como Stanislau Ponte Preta, tá? Embora o nome dele seja Sérgio Porto e a crônica que eu trago aqui esteja nessa antologia O Homem ao Lado, que está com o nome de Sérgio Porto e não Stanislau Ponte Preta. E eu devo dizer que, para mim, foi uma surpresa o caráter dessas crônicas aqui, porque eu já conhecia o Stanislau e ele é marcado por sua ironia, o seu sarcasmo, a sua comicidade, ao mesmo tempo que a sua crítica, tá? Mas aqui em O Homem ao Lado, com o nome de Sérgio Porto e não Stanislau Ponte Preta, eu senti menos essas facetas dele e mais
uma questão poética, afetiva. Ele fala muito de memória, de coisas que ele se lembra, etc. É um outro caráter. Ainda assim, muito bom. Tá? Agora sim, essa crônica, meus amigos, que eu separei para ler para vocês, eu já tinha mencionado quando eu fiz um vídeo sobre professores e alunos. Por quê? O que nós temos aqui? Nós temos uma crônica muito diferenciada, porque é como se fosse uma crônica fantástica, no sentido de algo irreal, algo além da nossa realidade. Nós temos o Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, o narrador, que se encontra com a sua professora. É por isso que eu escolhi essa crônica para o dia de hoje. Ele se encontra com a sua professora, sua ex-professora, que na verdade, meus amigos, já morreu. Tá? E esse encontro insólito é mais do que angustiante, é muito tocante, tá? A partir do próprio título, castigo. A gente sabe que, infelizmente, os castigos foram coisas banais, coisas frequentes na vida escolar de muita gente. E o Stanislau Ponte Preta é um cara do século XX. Tá? Mas eu quero usar essa crônica para indicar a obra do Sérgio Porto, do Stanislau Ponte Preta, esse grande nome, esse grande cronista. Tá? Porque é isso que ele faz com essa crônica, que eu vou ler para vocês agora. A crônica se chama Castigo. E diz assim: quando abri os olhos, Dona Margarida estava ali, parada, olhando para mim. Depois, botou as mãos na cintura, num gesto muito seu, e gritou: vamos, menino! Está na hora, entre! Você atrasado como sempre! Quis explicar que não havia onde entrar, que sua casa, o grupo escolar, não existia mais. Quis pedir-lhe para ir embora e quase levantei o dedo, como antigamente, para conseguir a devida permissão. Antes, porém, que eu esboçasse qualquer reação, Dona Margarida agarrou-me pelo braço, abriu o portão, atravessou o jardim e entramos na casa. O fato de a casa voltar a existir não me impressionava tanto. Muito pior era a presença de Dona Margarida, a pressão de seus dedos no meu braço, sua voz estridente como sempre fora, e não cavernosa e baixa, como assentaria melhor numa pessoa morta há mais de 20 anos. Quando chegamos à sala de aula, meus antigos colegas calaram-se, em sinal de respeito à professora. Olhei em volta, olhei o rosto de um por um e não reconheci ninguém, salvo os gêmeos, incrivelmente parecidos e calados. O lugar vago entre os dois lembrava-me bem. Era o meu. E para lá me dirigi, colocando os livros e a merenda sob a carteira. Livros que não sei como vieram parar nas minhas mãos. A merenda que, fazia votos, não fosse o pão com goiabada que eu tanto abominava. Dona Margarida abriu um livro, anunciou o número da página e mandou que eu iniciasse a leitura. E eu, que me esforcei o máximo para não gaguejar, li como nos tempos em que era aluno de Dona Margarida. Agora era aula de história. A professora queria saber o nome do presidente. Rápido levantei o dedo. Ela fingiu não perceber, mas como ninguém respondesse, fui obrigada a me interrogar. Getúlio Vargas! Disse bem alto com ar de vitória. Todos riram, menos Dona Margarida, que me olhou enfesada e falou: onde foi que você ouviu isso, menino? Getúlio Vargas é ministro da Fazenda.
O presidente é Washington Luiz. Que adiantava dizer a dona Margarida que o tempo passara, que ela e muitos daqueles meninos já tinham morrido, com exceção dos gêmeos, que cresceram sempre iguais e, de comum acordo, tinham se tornado mais feios e mais tristes. Limitei-me a sorrir. E a mestra, tomando-me por debochado, deu-me o castigo habitual naquele colégio, que era obrigar os meninos levados a sentarem-se ao lado das meninas. Vá sentar-se com a Deolinda, ordenou. Virei-me para o lado e reconheci a antiga colega. Lá estava ela, gordinha e rosada, a olhar para mim com seus olhinhos espantados de jabuticaba. Não, implorei. Com a Deolinda não, dona Margarida. A Deolinda está morta. Foi atropelada. A senhora não lembra, dona Margarida? Pois se fomos todos ao enterro, levamos uma coroa e a senhora beijou a testa dela antes de fecharem o caixão. Eu fiquei muito impressionado, não se lembra? Faltei à aula uma semana, eu gostava muito da Deolinda. Se fui um menino levado, dona Margarida, foi justamente para que a senhora me mandasse sentar ao lado dela. Mas agora não. Agora ela morreu. Foi atropelada. Deolinda começou a chorar baixinho. E dona Margarida, ao vê-la assim, ficou como possessa. Veja só o que você fez, idiota! Sempre com essa mania de inventar histórias! Veja só a maldade, mas dessa vez você não me escapa. Dessa vez você vai sofrer o castigo que merece. Nós vamos voltar para lá, está ouvindo? E apontou para cima. Nós vamos voltar todos, e só você vai ficar aqui e terá que viver o resto da vida inventando histórias até o dia da morte, quando poderá voltar ao grupo escolar. E pouco a pouco todos foram desaparecendo. Dona Margarida, Deolinda, os outros. Todos, menos os gêmeos, que continuavam calados e tristes. E quando não havia mais ninguém, os dois se levantaram e saíram sem dizer uma palavra. Mas que importavam os gêmeos? Eles sempre foram assim, neutros, nem mortos, nem vivos. Desci as escadas, atravessei o jardim e vim cá para fora. Vim cumprir o castigo. Vim inventar minhas histórias até o dia em que Dona Margarida compreenda que cumpri a minha obrigação. Então, sim, poderei voltar feliz para o grupo escolar. Tribuna da Imprensa, 16 de dezembro de 1954. Sérgio Porto, meus amigos. Muito bem, meus amigos. Essa foi a crônica Castigo, de Sérgio Porto, ou Stanislau Ponte Preta. Uma das minhas crônicas preferidas do autor e da vida. Tá? Bom, para quem não sabe, Carlos Siqueira, eu sou professor, então assim, eu gosto muito dessa temática de sala de aula, de professor, de aluno, na literatura. Sempre que eu vejo algo relacionado, eu vou atrás, e quando eu li essa crônica eu fiquei assim, muito tocado. Nós temos a figura da professora, nós temos a figura do eterno aluno. Veja, o tempo passou e a professora continua marcando a vida desse narrador e levando-o para a escola para ensinar alguma coisa, mas também aplicando o castigo. Meus amigos. E também tem a questão do ofício do escritor. Né? Ela, a professora, que profetizou, condenou o seu aluno a continuar inventando histórias até o dia da morte. E é isso que ele, como escritor, Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, continuou fazendo. Interessante que ela fala, e só então você vai poder voltar para o grupo escolar. Ou seja, o ambiente de aprendizado existe para todos sempre. Está sempre de portas abertas para nós. Meus amigos, essa foi a crônica então que eu queria trazer aqui. Comentem, por favor, se vocês gostaram da ideia de leitura de crônica, porque é o seguinte, aqui, em outros livros também,
há crônicas que eu acho muito interessantes de serem mostradas, de serem lidas, e são rápidas, são curtas, e podem ser trabalhadas em dias específicos. Tá? Por exemplo, aqui tem uma crônica sobre Ano Novo, que eu quero trazer quando estiver acabando ou iniciando o ano. Além disso, devo dizer que tem uma outra crônica aqui que eu não quero comentar lá agora, tá? Mas que eu vou trazê-la e vou ler inteira. Só que ela vai ser o mote para um outro vídeo, que é uma crônica sobre uma pessoa chamada Teresa, tá? E eu já vou prometer aqui, hein? Vou trazer um vídeo sobre Teresas. Aí vocês vão falar, mas como assim sobre Teresas? Aguarde, aguarde, meus amigos. Ai, ai. Bom, para quem conhece um pouco da tradição da poesia de língua portuguesa, sabe que nós temos algumas Teresas famosas na literatura, né? E eu vou trazer um vídeo sobre elas. Aguarde, meus amigos. E essa crônica aqui, eu gostei muito, tá? Que fala sobre a Teresa. Aguarde. Aguarde. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aqui. Ah, eu gostei desse formatinho e tal. Até porque, como é crônica, é uma coisa rápida, é bom para alimentar o canal. Eu posso continuar lançando vídeos às quintas-feiras, mas posso lançar um vídeo extra, lendo uma crônica, em outro dia. Então, assim, é mais um contato possível entre nós. Tá? Se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, valorizem os professores de vocês. Ai, ai. Eu sei que muita gente que acompanha aqui, na verdade, não tem mais professor, né? Já é formado. Mas os professores são seres eternos, marcam a vida da pessoa para sempre, para o bem ou para o mal. Então tenhamos cuidado também, principalmente nós que somos professores. Aqui, não só eu sou professor, como eu tenho colegas professores na própria plataforma. Nós temos aqui o Oswaldo, que é inscrito no canal, eu acompanho o canal de outros professores também, estou sempre mencionando-os aqui como inscrito no canal. Nós temos a minha professora Zoraide, temos minha professora Joyce, temos a professora Maria do Carmo, temos a professora Márcia, 1000 professores que trabalharam comigo e que, de uma forma ou de outra, me ensinaram muitas coisas. Pois bem, meus amigos, este é um vídeo em agradecimento, um vídeo em homenagem, o vídeo de hoje na semana do Dia do Professor. Lembrando, aqui na descrição do vídeo estará um link para que você, caso queira e possa, adquira O Homem ao Lado, de Sérgio Porto, pelo site da Amazon. Você não paga nada mais por isso e ajuda o canal com uma pequena porcentagem relativa ao valor do livro. E é isso, meus amigos. Até a próxima. Não, mas você não sabe. Stanislau Ponte Preta era engraçado desde criança. Quando eu li a introdução do livro, eu assim dei muita risada com um comentário que é feito pelo prefaciador, que ele diz assim, que quando o Sérgio Porto tinha só 5 anos de idade, estava junto com a mamãe dele, e aí ele viu uma mulher de seios avantajados dando de mamar para uma criança. E ele, com apenas 5 anos de idade, vendo assim a ferocidade da criança, a felicidade da criança, comentou com sua própria mãe: aquela ali tem leite condensado. Eu fiquei indignado com isso. Falei, como que uma criança de 5 anos diz uma coisa dessa? Não tem jeito, né, meus amigos? Tem gente que tem, assim, a propensão, tem o dom pra coisa. No caso dele, do humor. E ainda bem que ele seguiu esse caminho. Porque, na verdade, Sérgio Porto era banqueiro. Fez concurso público, passou e depois de 1000 anos abandonou o cargo para escrever crônica no jornal. Uma coisa absurda também. Ainda bem, meus amigos. Não, mas eu vou te contar a verdade sobre essa camisa, que eu tenho já faz anos. A camisa da prefeitura de Mauá. De quando eu era funcionário da prefeitura de lá. Acontece que essa camisa aqui, ó,
Não foi a prefeitura que me deu, eu que mandei fazer. Porque assim, né? A gente não tem uniforme, a gente que manda fazer. A gente paga para trabalhar bonitinho. E qual que é a valorização disso aí? Nada. É, meus amigos.